A crise está feia. O emprego caiu em proporção menor dos últimos 15 anos. Isso é um emprego formal no país. É o menor índice nos últimos 15 anos. E a crise também está pegando a produção industrial no país, que recuou de junho para julho em 8 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Em Minas, o recuo na comparação com 2014 foi de 7,7%. E em relação a junho deste ano, foi de 1,3%. As quedas mais acentuadas foram registradas no Paraná, de 6,3%, e no Ceará, de 5,2%. Por outro lado, o Rio Grande do Sul sofreu aumento de 6,8% na produção no período e a Bahia de 5,2%. Comparando-se julho deste ano com o mesmo período do ano passado, 11 dos 15 locais tiveram queda na produção, com destaque para Amazonas, de 18,2%, e Ceará, de 13,7%. Foram registradas altas em 4 locais, sendo a maior delas no Pará. Olha, controlar o próprio orçamento não é uma tarefa fácil. Mais difícil ainda é ensinar os filhos a lidar com dinheiro. Influenciados por uma sociedade consumista, os jovens tendem a perder a noção do valor do dinheiro se não forem bem orientados. Para falar sobre educação financeira para crianças e adolescentes, nós recebemos Everson Moraes. Ele é consultor financeiro. Everson, muito prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa tarde. Tudo bem com você? Muito bem. Tudo bem, né? Olha, dizem que tem de começar a ensinar as crianças, vamos começar das crianças para chegar nos adolescentes. Tem de começar a ensinar as crianças desde a chupeta, né? É por aí? É por aí. A criança tem que começar desde pequena a saber o que é o dinheiro, o que representa o dinheiro na vida dela. Então, é interessante que hoje as pessoas brincam muito com essa questão do dinheiro, né? Principalmente no caso das crianças, sempre pedindo, fazendo birra, e os pais muitas vezes não sabem como agir. A gente vê isso em supermercado, em lojas, né? As crianças chegam lá e deitam, rolam no chão, fazendo birra. Exatamente. Não, eu quero aquilo, e rolam e gritam, fazem uma balbúrdia danada. Isso aí tem que ter um processo de educação financeira, né? Tem que ter um controle sobre isso. Muitas vezes os pais... A birra financeira, né? A birra financeira. Muitas vezes os pais, até como forma de querer compensar a ausência, que hoje em dia a maioria dos pais trabalham fora, Sim. Acabam cedendo a esse lamento da criança, né? A criança faz lá todo um teatro, um show, e ela acaba, não, meu filho e tal, e começa a ceder. A regra número 1 não é ceder, é ensinar a criança o valor do dinheiro. Então, por exemplo, a criança quer no caso da menina quer uma boneca, no caso do menino quer um carrinho, então nós vamos preparar para comprar o seu carrinho. Compra um cofrinho desses porquinhos que vende no sinal, coloca uma plaquinha lá, porquinho para comprar o carrinho. Sim. E começa a ensinar ele a juntar o dinheiro. E o principal, ele tem que comprar o carrinho, tem que pegar o dinheiro do cofrinho e ir lá comprar o carrinho. Para saber o que vale um carrinho, né? Saber o valor de juntar o dinheiro, saber o valor do carrinho, saber negociar. Essa história do Papai Noel, então, é deseducação financeira, né? Acaba deseducando, porque fala, não, vem lá pela chaminé, né? E a criança muitas vezes acha que cria essa ilusão, né, do Papai Noel e acaba achando que tudo que ela pedir vai cair do céu, né? Vai aparecer para ela como se fosse no estalar de dedos. A criança, quando ela é chamada a participar dos problemas da família, ela vai crescer um adulto muito mais responsável, porque ela começa a enxergar as coisas dentro da realidade da vida. E os pais, muitas vezes, por querer preservar os filhos, né, de algum problema financeiro, dos problemas que estão acontecendo, inclusive hoje no país, questão de desemprego e outras questões que envolvem o orçamento familiar, acaba criando um filho que vai viver fora da realidade. Então é aquela criança que vê um coleguinha com um tênis bonito, quer o tênis, vê um outro colega com um telefone de última geração, quer o telefone, e para ele não tem limite. Na cabeça dele é o seguinte, se ele tem, por que eu não posso ter? Uma criança consumista, depois, obviamente, vira um adolescente consumista. Exatamente, vira um adulto, sem né? educação financeira. Exatamente, e o principal, vira um adulto totalmente descontrolado financeiramente. Sim. No caso da adolescência, né? é a sequência. No caso dos adolescentes, é sempre bom você fazer propostas de troca, de intermediação. Então, por exemplo, eu vou ao supermercado e falo com ele, olha, se você me ajudar a economizar 10% nas minhas compras no supermercado, fazendo
consultas pela internet, me ajudando a fazer a lista, eu te dou 5% que nós economizarmos. Se nós conseguirmos diminuir a conta de energia elétrica em 15%, 5% do valor da conta eu te dou como gratificação. Agora, enfrentar os bichinhos nessa matemática aí que é difícil, né? Vamos chamar de bichinhos no caso dos pequenos, né? E os bichões no caso dos maiores, né? Dos adolescentes. Porque é uma luta, né? Uma luta diária, né? É uma luta diária, mas você está preparando esse adolescente, essa criança, para que quando ela chegar na fase adulta, ela saiba o valor do dinheiro, ela saiba o que é orçamento familiar, ela não faça ações por impulso na hora que entrar num shopping, entrar numa loja, ou quando viajar, ou quando for um passeio. Então, os pais têm que começar a pensar que a educação financeira hoje é um projeto de futuro para que seja um adulto controlado financeiramente. Um projeto de vida, né? Um projeto Até de vida. Para não cair naquele ditado, que é um dos ditados mais certos, nem é um ditado, é uma máxima, né? Mais certas que eu já conheci na minha vida, sabe? Que é pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Exatamente. Tudo por quê? Porque normalmente o pai rico preserva o filho quer preservar mais ainda o neto. O neto cresce sem limite. Sim. E aí o dia que alguém chama ele a ter limites, a ter responsabilidades, ele não conhece essa palavra, ele não conhece esse ambiente. E aí não tem como você, depois de adulto, querer consertar todos os erros que você fez quando a criança ainda era nova, que você começava a dar tudo que ela pedia, não tinha limites de gasto, preservava ela dos problemas tanto do país, da cidade, da comunidade, da família. Quer dizer, preservava demais. Então ele cresce achando que o mundo é uma maravilha, né? É uma redoma de vida onde ele pode tudo. Sim. E principalmente o filho que já fica nobre, né? Já fica nobre, já não faz muita coisa, já passa diretamente para o filho. Então a orientação é essa. Desde novinho aprender a ensinar o que vale o dinheiro, ensinar a poupança, a economizar. Começa com o cofrinho, que é uma forma mais simples que existe da poupança. E aí vai indo a vida. O pai, aliás, os pais, né, são o exemplo filho. Então o pai tem que ter sempre o cuidado de todas as suas ações, o filho está olhando. Então tudo que ele quiser que o filho faça, ele tem que fazer igual. Que não adianta também você falar para o filho, controla, faz cofrinho, e aí você chega num shopping e sai cheio de sacola. O cara fala assim, pô, mas por que eu tenho que controlar? Você é o maior consumista e não quer ensinar o seu filho a ser consumista. Exatamente. Então, a educação parte dos pais e o principal, o legado que ele vai deixar para essas crianças e para esses adolescentes. Olha, eu lhe agradeço muito pelas suas informações, boa noite, até uma próxima oportunidade. E o Redação vai para um rápido intervalo e está voltando daqui a pouco com mais notícias.